Olá, eu sou Cristiane Correia, editora executiva da revista Exame. Para encerrar a série Grandes Líderes, nós vamos conversar com Ricardo Sember, que é o controlador da Cenco. O Ricardo ficou conhecido nos anos 90 depois de publicar o livro Virando a Própria Mesa, em que pregava umas técnicas de gestão meio subversivas. Ele vai contar para a gente um pouco sobre essas técnicas e como é que ele vê o mundo empresarial hoje em dia. Então, Ricardo, obrigada por estar participando da série. A primeira pergunta que eu queria te fazer veio do Diego Monteiro. Ele falou o seguinte: você lançou o conceito de gestão democrática, o que evoluiu e o que regrediu nas organizações? E a sua ideia de como deve ser uma empresa mudou também? São duas coisas diferentes. Eu acho que a empresa em si evoluiu muito pouco, né? Se olhar como era, basicamente o que se seguia era um raciocínio GM, Alfred Solon, esse era o formatão, e a indústria automobilística era o preceito, né? E eu lembro em 89 de fazer um trabalho, um workshop para o board da GM lá, e falei, olha, eu não vejo jeito disso aqui. Aí depois eu publiquei no Wall Street Journal na época, em 90, dizendo o seguinte: isso aqui vai quebrar de qualquer jeito, não é o que posso fazer com a GM, porque o raciocínio é de um outro momento, e tão estruturado, e tão forte, tão firme, tão decidido, que isso aqui não tem jeito. E hoje o formato é um jeitão um pouco mais moderno disso, mas não é Google e Facebook que mandam no mundo, né? As empresas são estruturalmente muito hierarquizadas, muito centralizadas, estão construindo sedes monumentais ainda, quer dizer, não aconteceu nada de importante, mas 20 anos também é muito pouco. Mas acho que as empresas gostam de se enxergar como mais modernas e põem os adereços, né? Então, a empresa está no Twitter, super moderno e tal, mas é um pouco como o computador era simplesmente uma televisão em cima de uma máquina de escrever, não é? E uma parte disso está assim ainda. Acho que mudou muito pouco, acho que não muda tão logo, e acho que é muito provável que a empresa tradicional, ela ainda está no processo de consolidação. Você olha aí o Mittal, vou comprar mais, empresa de aço do mundo inteiro, globalizar, ficar enorme, 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 enorme. Aí depois, bom, isso aqui é inadministrável, muito grande. Então esses ciclos estão um pouco assim, os bancos também, uma hora Merrill Lynch, aí você fala, já sabia, mas daqui a pouco é Goldman Sachs, Goldman Sachs não é possível. Acho que não mudou nada, acho que esses processos estão lá. E a segunda parte, eu diria que do meu ponto de vista, eu não gostaria hoje de ter uma empresa diferente da que eu quis ter 20 anos atrás, mas eu não consegui ter também a empresa que eu queria e continuo sem ela, no sentido de que ou você tem uma paixão missionária, você está lá no dia a dia, cada coisa que acontece, você fala, não, aqui vamos pensar em outro jeito e tal. Ou você acredita que aquilo, ao ser delegado, aquilo vai encontrar um formato próprio. E o formato próprio nunca é o seu. É um pouco como escrever para teatro. Você tenta pôr de pé, quando põe de pé você leva um susto, porque não era aquilo que você escreveu, mas porque é um trabalho coletivo. O que você queria ter colocado em pé lá e que não está em pé hoje? Eu queria que o processo decisório fosse mais para baixo. Ele ainda é muito centralizado, ele ainda é muito de cima para baixo, e as pessoas sobem por um processo mais justo, se perenizam até certo ponto com o apoio de baixo e tal, mas essencialmente quando você toma uma decisão, não está o cara lá da última linha, não está o cara que está mais perto do cliente de fato, então você acaba optando pela solução mais fácil, o denominador comum mais simples, que é reunir o mínimo possível de pessoas que você confia, que estão lá em cima e que estão ouvindo as bases e tal. E aí tem empresa onde, cara, o presidente é obrigado a ir lá na linha da frente, o gerente é obrigado, não sei o quê, mas eu não sei se isso altera substancialmente. Na cultura das empresas, sim, eles acreditam muito nisso. Mas eu acho que essa questão de que a participação ela não percola com facilidade vamos dizer, uma frustração maior minha. Essa questão da hierarquia tradicional que você já mencionou era a pergunta do Marcos Teles. Por que você acha que isso ainda é tão arraigado nas empresas? Qual é a dificuldade de se livrar desse modelo? Eu mesmo tenho. Por exemplo, outro dia me disse o Aliane, que está comigo há 26 anos, toca uma unidade como CEO há muito tempo. E ele falou, olha, faz 2 anos e 1 mês que eu não te mando e-mail. Nenhum. Por quê? Porque ele aprendeu que se mandar, eu palpito. Se perguntar, eu falo. Se me botar na reunião, eu assumo. Então ele fala, melhor não perguntar nada pro homem que aí vai. E ele falou, agora eu consegui ficar 2 anos sem te mandar nada. Então tá ótimo, né? E a vida dele continua e tal.
Mas se me perguntar, eu participo. Então, essa questão do líder, que é a sensação de autoridade e de que precisa fazer, é que causa um problema sério. Eu tive outro dia numa reunião à noite sobre um negócio da Amazônia, com um outro empresário, não vou mencionar, mas estava lá. O empresário era tão personalista quanto eu. Ele começou a falar tal, e ele assumiu o negócio todo. E ele ficou lá 1h10 falando, explicando, dando ângulo, e acabou. Então tem um pouco isso, e aí eu fiquei quieto. Falei, isso aqui é mais ainda intrometão, mais carão do que eu. E isto, o cara que fez, que acha que é ele, que não sei o quê, ele não abandona isso com facilidade porque ele sente que ele vai se arrepender depois. Ele diz, tá vendo? Fizeram, se tivesse feito do meu jeito. E se sente esvaziado, tem a questão do poder, do ego, de tudo, né? Tem. Esse é um pouquinho mais fácil de resolver do que parece, porque, por exemplo, eu tenho me mantido longe da empresa fisicamente muito, né? A Fernanda, nós estamos muito fora de São Paulo, muito viajando. Outro dia nós estávamos comendo lá atrás da Faria Lima, no PJ Clark, e uma hora entraram uns meninos todos. Aí a gente se escondeu e falou, deve ser lá da empresa, porque nós estávamos lá, a paisana, a um quarteirão do escritório, e não tinha passado no escritório. Nós falou, vamos passar um carão aqui, explicando por que nós não vamos no escritório se nós estamos em São Paulo. Mas, então, essa ausência que você cria, ela não cria um vácuo, alguém assume. E quando alguém assume, você tem, às vezes, uma coletivação, você tem um movimento que você depois é acreditado também. Né? Então, do ponto de vista de vaidade, você acaba acreditado com as coisas que foram bem. O que eu sempre tive lá durante esses 20 e tantos anos era um pouco esse negócio do toque de Midas, que o cara diz o seguinte, quando eu acertava, pô, o cara acerta, beleza e tal. Aí quando eu errava, fazia uma enorme bobagem, mas isso não foi culpa dele e tal, isso foi o erro do não sei o quê. Então o pessoal vai limpando a imagem e aí vai polindo você o tempo todo. Então, se você gostar daquilo, você ficar olhando, fiquei bonito na foto tal, você perpetua aquilo. Você descobre, num certo momento, que aquilo é vazio, não tem nada lá. E aí você olha no espelho mesmo, você vê que não foi você, que o erro foi você. Então, criar esse vácuo é mais inteligente até do ponto de vista da vaidade.